Boa noite, igreja, como vocês estão? Hoje o tema dessa mensagem é Em Busca do Nosso Tesouro. Eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá em Mateus 6, do 19 ao 21, que diz assim: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu queria pedir para que vocês fechassem seus olhos para a gente orar. Senhor Jesus, Pai, eu peço para que o Senhor abençoe essa palavra, para que o Senhor abra os nossos corações, Pai, para que essa palavra traga mudança dentro de nós, Pai, para que o Espírito Santo venha e faça uma revolução santa dentro do nosso coração, Pai. Eu peço para que o Senhor use a minha vida, Pai, para que tudo que sai da minha boca seja direto do seu coração, Pai, e que a gente não saia daqui da mesma forma que a gente entrou, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, voltando aqui no tema dessa mensagem, que é Em Busca do Nosso Tesouro. Todos nós, a gente está em busca de algo que é valioso, né? Certo? Algo que dá sentido às nossas vidas. E buscar o nosso tesouro é também quando a gente coloca uma prioridade na nossa vida. Eu estava vendo uma pregação de uma pastora e ela dizia assim: aquilo que te tem, aí você não pode ter. E quando algo domina o nosso coração e se torna centro da nossa atenção, a gente deixa de controlar e aquilo começa a nos controlar. O nosso tesouro, ele reflete aonde está o nosso coração. No final desse versículo diz assim: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, agora eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa se imaginar dentro dessa mensagem, né? Para que a gente possa absorver esse versículo. E o primeiro exemplo que eu quero trazer é sobre o dinheiro. Lá em Mateus 19, do 16 ao 22, conta a história do jovem rico. Alguém aqui conhece essa história? Eu vou explicar para vocês como é que é. Chega um jovem rico e ele pergunta para Jesus assim: Jesus, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: você precisa seguir os mandamentos. E ele fala assim: mas isso eu já faço, então tá tudo bem. E daí Jesus pega e desafia ele. Fala: então vende tudo que você tem, doe e me siga. Então ele vai embora triste, porque ele tem muitos bens materiais, muitas riquezas, e ele não está disposto a pagar esse preço para seguir Jesus. E agora eu quero que vocês imaginem uma pessoa chamada João, né? Um jovem empresário que ele trabalha para construir o seu patrimônio. E ele sempre diz que faz o bem, que isso é para o bem da sua família, mas no fundo ele sabe que o dinheiro traz essa segurança e identidade para ele. Quando ele é convidado para servir na igreja, ele recusa, porque esse tempo que ele vai gastar aqui não vai trazer retorno financeiro para ele. E assim como o jovem rico, João, nesse exemplo que eu trouxe, ele vê o dinheiro como seu tesouro. E ali reflete onde está o coração dele, que está nessas riquezas, está no tesouro, né? Está no trabalho dele. E aquilo que te tem, aí você não pode ter. Se o dinheiro ele controla o nosso coração, se ele vai nos possuir, a gente tem que reposicionar o nosso coração e pedir para que Deus mostre em que área que a gente precisa recomeçar. E a gente não consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, meu convite é para que vocês reflitam, né, até que ponto a gente está permitindo que o dinheiro dite o nosso valor e controle o nosso tempo. Uns anos atrás, eu fiz uma oração perigosa, sabe, né?
A gente sempre tem essas histórias da oração perigosa e o que Deus faz na nossa vida. E eu falei assim, Deus, eu quero te amar acima de todas as coisas. Né? Eu quero muito ter esse coração generoso, que se você pedir para eu entregar alguma coisa, eu não vou hesitar e eu vou entregar. E daí eu olhei assim pro meu celular e eu pensei, nossa Deus, se você me pedisse para eu entregar esse celular hoje para alguém, eu não entregaria. Porque é igual aquela imagem que a gente vê no Instagram. Deus pede pra gente um ursinho de pelúcia. A gente tem medo de entregar, mas Deus já preparou algo muito maior para nos dar em troca. E eu pensei assim, falei, Deus, se você me pedisse esse celular hoje, eu não ia te entregar, sabe? Só que com o coração doendo, sabe? Porque eu queria que meu coração mudasse. Na mesma hora, assim, tipo, tinha uma estante assim no meu quarto, e eu tinha uns ursinhos de pelúcia com um olhinho assim de plástico, um olhão na verdade, e caiu assim em cima da minha cama, e bateu bem na câmera do meu celular e trincou. Eu tirei a película, tinha trincado a tela, e falei, Deus, é isso, né? É para mudar meu coração, e aquilo trouxe um ensinamento muito forte no meu coração, sabe? Porque naquele momento, aquilo era o meu tesouro, e meu coração estava naquilo. E muitas vezes a gente se apega nessas coisas e Deus quer que a gente mude, né? Deus quer entregar algo muito maior. Naquele momento que Deus fala para o jovem rico, vende tudo que você tem e me segue. É porque ele sabia que o coração dele estava naquilo. Então eu convido vocês para refletir, né? Até que ponto a gente está permitindo que o dinheiro, assim, que às vezes ou qualquer bem material, dite o nosso valor ou a nossa direção. Agora eu quero falar sobre fama e reconhecimento. Lá em Atos 5, fala a história de Ananias e Safira, que para quem não conhece, eles tinham vendido uma propriedade e eles doaram apenas parte do valor para a igreja. Só que eles saíram espalhando que eles tinham doado o valor total para a igreja. Então Ananias chega no templo e Pedro questiona ele. E ele insiste na mentira, ele fala, não, eu doei tudo. E na mesma hora, ele morre. Logo em seguida, Safira chega no templo também, chega até o apóstolo Pedro. E ele pergunta também sobre essa propriedade, sobre o dinheiro, e ela continua mentindo e fala, não, a gente entregou tudo, né? Porque eles queriam estar com aquela fama que eles, né, ajudaram ali o rei, entregaram tudo que tinha, né, todo o valor da propriedade. Na mesma hora também ela morre. Agora, pense em Ana, né, uma influenciadora digital. Vamos imaginar essa história agora. No começo, ela usava as redes sociais com o desejo de inspirar as pessoas, né? Mas com o aumento ali dos seguidores, com a fama que ela estava ganhando, ela percebe que ela quer agradar mais as pessoas do que a Deus. Ela compartilha conteúdos que vão além do que ela acredita, buscando aplausos e aprovação. E Ananias e Safira, eles buscavam reconhecimentos e eles foram possuídos por isso. Assim como eles, a Ana começou com um propósito, né, que era de influenciar, um propósito que ela queria inspirar as pessoas, né, com a vida dela. Mas no meio do caminho ela se perdeu, né, ela foi desviada por esse desejo do reconhecimento. Tem uma pastora que ela escreveu vários livros e que ela conta que Deus pediu para ela 1 ano fora do altar, 1 ano longe dos púlpitos, porque Deus queria que ela fosse pregar nos presídios para as mulheres, pregar nos prostíbulos, e ela obedeceu à voz de Deus. Ela deixou, né, a fama, o reconhecimento, né, talvez de ser pastora ali, de estar em cima do altar junto com o marido dela, para seguir a voz de Deus, né? E Deus estava ali preparando ela, né, para que quando ela fosse reconhecida, porque hoje em dia, né, Deus deu uma certa fama para ela, e ela fala que nesse momento que ela ficou 1 ano fora dos altares, Deus estava forjando ela. E o altar é para quem entendeu, né, que a glória é de Deus, né,
né? Quem sobe aqui no altar sabe que não pode querer reconhecimento nem fama, porque tudo tem que ser para a honra dele. Ali, Ananias e Safira, eles queriam aquela honra para eles, sabe? Aquela fama de, nossa, os bons samaritanos, né? Meu Deus. Então, eu pergunto para vocês, sabe? Quem estamos buscando agradar e impressionar? Sabe, será que o nosso coração está buscando fama ou ele está refletindo a glória de Deus? Agora, outro exemplo também que eu quero trazer para vocês é sobre relacionamentos e afetos, né? Vamos imaginar que Carlos, ele é um jovem cristão, super comprometido com a obra, está sempre servindo, mas ele começa um relacionamento com alguém que não compartilha da mesma fé que ele, né? O famoso julgo desigual. E ele começa a mudar pequenas coisas e se ajustar a essa pessoa, né? Não começa a frequentar mais tanto a igreja, para de ajudar onde ele ajudava, para de viver com o propósito que Deus tem para a vida dele. E às vezes relacionamentos são os nossos tesouros, né? Mas esse relacionamento não pode nos possuir, não pode tirar o nosso coração do lugar certo, né? Se nos afasta de Deus é porque não é pra gente, sabe? Se o relacionamento ele te possui, você não vai poder possuir ele. Sabe que nem a frase da pastora, se aquilo te tem, aí você não pode ter. E no culto passado, eu não sei se todos estavam aqui no culto passado, mas a pregadora falou sobre a gente estar exausto ministerialmente. E quando a gente busca o nosso tesouro eterno, né, quando a gente busca conhecer a face de Deus, conhecer quem nos criou, sabe? Quando a gente busca acumular os tesouros eternos, a gente encontra esse refrigério em Deus. Né? Quando a gente está com o nosso coração no lugar certo, esse sacrifício de viver para Deus, ele vira um privilégio, sabe? Que privilégio a gente ter uma igreja para congregar, sabe? Que privilégio a gente ter uma família, que privilégio Deus provê na nossa casa, sabe? Que privilégio a gente tem, quantos privilégios, sabe, você tem, que às vezes você acha que é um sacrifício, sabe? Nossa, que sacrifício eu trabalhar hoje. Mas sabe que privilégio você ter uma oportunidade de emprego. E também tem uma missionária que ela sempre fala que muita gente vê, né, a vida missionária como um grande sacrifício. Mas na verdade é um privilégio, sabe? Você está ali ajudando as pessoas, você está ganhando vidas para Jesus. E lá em Filipenses 3, do 7 ao 8, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe, Paulo, ele teve tudo que era valioso aos olhos humanos. Ele teve status, reconhecimento, respeito, né? Mas ele encontrou em Cristo o verdadeiro tesouro. Né? Ele considerou tudo como perda porque ele tinha ganhado a Cristo. Né? E Paulo, né, ele perseguiu os cristãos, mas mesmo assim ele tinha um status alto na sociedade. Mas quando ele conheceu Jesus, ele viu que tudo aquilo que ele estava buscando, que ele considerava um tesouro, não era nada comparado ao que Deus tinha para a vida dele, ao tesouro eterno, que hoje eu convido vocês a estar buscando. Sabe, o que a gente está disposto a abrir mão para que o nosso coração esteja no tesouro eterno? O que tem sido o nosso obstáculo hoje para que a gente coloque o nosso coração no lugar certo? Sabe, o que tem sido o nosso tesouro hoje? E eu queria pedir para o louvor tocar uma canção, para parecer que está terminando, mas ainda eu quero falar mais um pouco com vocês sobre buscar o nosso tesouro eterno, né, que é o tema da nossa mensagem. Para nós cristãos, buscar o nosso tesouro eterno significa a gente investir no que é
Lá em Mateus 6, versículo 1, Jesus alerta sobre o perigo da gente praticar as boas obras para ser visto pelos homens. E essa passagem lembra a gente que dentro do ministério é fácil a gente ser seduzido pela essa necessidade de reconhecimento e aprovação. Sabe, a gente pode começar a servir a Deus com aquele coração puro, com aquela vontade de estar simplesmente na obra ali, ajudando, mas talvez ao longo do tempo o nosso coração se desvie disso, sabe? E o nosso tesouro possa se tornar essa busca por aprovação, em vez de fazer a obra de Deus com humildade. E imagine uma pessoa chamada Rafael, que lidera o louvor na igreja. Inicialmente ele começou a liderar porque queria adorar a Deus e ajudar os outros a se conectarem com Ele. No entanto, com o tempo, ele começou a notar que os elogios que ele recebia pela sua voz e performance eram muitos. Aos poucos, Rafael começou a buscar cada vez mais reconhecimento e aplausos, e menos a verdadeira adoração. Seu coração se inclinou para o tesouro da aprovação humana, e ele perdeu de vista o tesouro eterno, servir a Deus de forma autêntica. Sabe, quando a gente está em busca do nosso tesouro eterno, o ministério ele se torna uma forma de abençoar aquelas vidas, sabe, uma forma de glorificar a Deus e estar ali na obra, sabe, a gente não busca estar aqui em cima de uma plataforma, sabe, a gente não quer servir a Deus por vaidade, sabe, então que o nosso coração esteja no lugar certo. E se a gente não está pronto para estar escondido, sabe, para Deus estar nos formando, a gente não vai estar pronto para estar aqui. Porque quando a gente está escondido, Deus ele coloca o nosso coração no lugar certo. Ele mostra que o tesouro que Ele tem para nós é muito maior do que dinheiro, fama ou qualquer outra coisa, um relacionamento. E Deus quer que a gente sirva Ele com humildade também, que a gente possa reconhecer, sabe? Assim como eu falei, Deus, se fosse hoje, eu não entregaria esse celular, sabe? Se fosse hoje, eu não entregaria alguns bens materiais para você. E Deus quer que a gente seja humilde para reconhecer, sabe? Que nosso
Porque ou o nosso tesouro está na terra, ou o nosso tesouro está no céu. E na Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Sabe, será que o nosso coração ele tem se voltado para Deus? Sabe, será que o nosso coração ele está sendo humilde? Sabe, será que a gente